Estou aqui com Moacir Góes para a Bíblia do Cinema. Primeiramente, o meu muito obrigado aqui pela tua presença, pelo teu retorno, né? E pelo depoimento que você vem a acrescentar aqui. É, bom, você se lembra quais são as tuas primeiras memórias de filmes que você tem assistido na infância? Porque na infância que a gente começa, né, a processar, armazenar memórias afetivas, inclusive, né, históricas, enfim. Tom e Jerry, que minha mãe me levava para assistir, às vezes de manhã, no domingo de manhã, num cinema que ficava perto do centro do Rio de Janeiro. Essas são as primeiras memórias que eu tenho, assim, desenho animado. Tom e Jerry e o Galo Cocorocó, versão brasileira BKS. Sim. E filme brasileiro, assim, o que te marcou lá? Na infância talvez não, mas talvez mais para a adolescência que você tenha se interessado. Emerson, eu não tenho a minha trajetória dentro do cinema é muito específica. Eu não sou aquele cineasta que já nasceu pensando em cinema e sonhando em rodar um filme, ou que foi absolutamente influenciado pelo cinema. Porque a minha trajetória como diretor ela começa no teatro. A minha formação toda foi muito mais ligada ao teatro. O cinema sempre foi uma paixão. Eu sempre gostei de cinema, na verdade, mas o meu fascínio mesmo era o teatro. Foi no teatro que eu me debrucei sobre as questões de linguagem, sobre estudo. Minha carreira é muito marcada por esse início. Só depois de muito tempo, depois de ter passado inclusive pela televisão, que eu fui chamado para fazer cinema. Porque eu, evidentemente, como qualquer brasileiro, sempre ganhei a minha vida pelo trabalho. Então, assim, eu não tinha como parar a minha vida para passar, quando eu comecei a minha carreira, para passar 3, 4 anos para produzir um filme, eu tinha que trabalhar. Então, eu entrei no teatro fiquei e me aprofundei. Mas eu confesso a você, para não deixar essa resposta sem no ar, o cinema brasileiro me marcou menos
efetivamente do que, por exemplo, algumas obras do cinema internacional. Eu não era um assistente, um público do cinema brasileiro, encantado com o cinema brasileiro, nem com o cinema novo, nem com as chanchadas, etc. Não era uma coisa que me encantava, não. A minha formação é muito eclética no cinema, mas ela vem tardia como realizador. Então, não sei se eu te respondi, mas eu não sou aquele cineasta que tem referências cinematográficas ou fílmicas muito específicas, nem a respeito do cinema brasileiro, mas talvez um pouco do cinema internacional. Alguns diretores, evidentemente, que na minha juventude foram muito marcantes na minha vida. Sim. Mas nem precisa ser, né? Às vezes até, digamos assim, uma pessoa de outra área, um leigo, tem alguma coisa na memória, talvez, né? Não é o teu caso, então já foi confirmado, que tenha gostado de algo, né? Eu conheço pessoas que trabalham, por exemplo, que são iluminadores de teatro, mas ficou marcado pelo Pichote, por exemplo, né? Então, assim, é nisso que eu me refiro, né? Isso que eu quero colocar. Então, talvez independa até, porque eu vi teu trabalho aqui, né? E sabendo que você tem esse pé bem firmado no teatro. Sim. Mas ocorre isso, poderia, né, neste caso. Claro, mas, por exemplo, para não te deixar ser uma resposta específica e tem a ver com a minha vida, por exemplo, a obra do Nelson Pereira dos Santos foi uma obra que me chamou muita atenção, por exemplo. Sempre a fotografia, a maneira como ele filmava, sempre foi um diretor que eu assisti a partir de determinado momento. Né? Marquis de Sartre é do surf karatê. Pensar que ajuda o povo a pensar, pensar que muda a injustiça milenar. Com seu dinheiro, nome bobo é justiceiro. Nome bobo, nome bobo, nada faz mudar. Vi a partir de determinado momento. Mas não posso dizer para você que foi uma coisa que me marcou, evidentemente. O cinema novo não foi uma coisa que marcou a minha cabeça, por exemplo. Não foi. Que era uma grande discussão na época que eu comecei, jovem, a discutir arte, teatro e tal, né? Cinema, não foi. Eu era muito mais ligado, por exemplo, a Fellini, era muito mais ligado a Nouvelle Vague, era muito mais ligado a Orson Welles do que propriamente Eisenstein, que era uma coisa que eu gostava de estudar um pouco, do que propriamente o cinema brasileiro. Bom, 2004, Xuxa e o Tesouro da Cidade Perdida. Isso. Foi mais uma surpresa ser convidado para dirigir a Xuxa. Jamais me imaginei dirigindo a Xuxa. A minha trajetória era a trajetória de alguém que vinha do teatro experimental, inclusive. Depois eu fui para a televisão, passei um tempo na televisão, fazendo novela, mas em momento algum eu deitei em algum lugar e pensei, um dia eu vou fazer um filme da Xuxa e tal, não sei o quê. Xuxa era um ícone da cultura brasileira da televisão, eu sabia o que era e tal, não sei o quê, eu não tinha uma relação com isso. Mas o Diller me chamou, foi mais um filme do Diller, eu fiz 90% dos meus filmes com o Diller, e eu falei, vamos lá. Mais uma vez, a ideia era fazer o melhor filme dela, né? Eu sabia que não dava para chegar lá e querer fazer um filme à la Antonioni, né? Tinha que ser um filme da Xuxa.
Tem um jornalista aí da Sete, aí, anos atrás, que ele falou que cada filme da Xuxa, né, guardado as devidas proporções, era como aguardar um filme do Tom Cruise, assim, em termos numéricos, né? Termos numéricos para o Brasil, né? Então, eu me lembro que o jornalista falou isso aí, né? Só para assim, para acrescentar aí, não sei o que você acha sobre isso, né? Era uma arrasa quarteirão mesmo, foi um ícone mesmo, assim como foi o Renato Aragão, assim como lá atrás foi o Mazzaropi, né? Como são personagens que fizeram carreiras com o seu próprio nome na cinematografia. Sim, Oscarito e Grande Otelo, aí na época das chanchadas, né? Também. Olha só, esse pedaço de madeira que vocês estão jogando fora parece que está morto, não é? Mas não está não. Porque a gente não consegue ver assim a olho nu, só através do microscópio. A minha professora falou que todos os seres vivos da natureza dependem de outros seres. É isso aí, sua professora está certa. É como se fosse assim, uma peça precisando da outra para poder funcionar direito, entendeu? Aí, se uma das peças para de existir, muitas outras vão parar de existir também, né? Isso aí. Se somem as plantas, os rios vão secando, os peixes morrem. E os bichos que comem os peixes morrem também. É assim que aparecem os desertos, não é? Ai, garoto esperto, hein? É disso que a gente está falando. Biodiversidade. Essa palavra eu não conheço. Significa todas as plantas, todos os bichos, tudo que existe na natureza. E olha que a gente tem muito, entendeu? Muito. É a nossa maior riqueza, biodiversidade. Bom, 2006, Trair e Coçar é Só Começar. Trair e Coçar é mais ou menos um filme que eu adorei fazer, que de alguma maneira é um dos filmes do começo dessa onda nova de comédias. O filme é baseado num texto que até hoje está em cartaz, do Caruso, Trair e Coçar é Só Começar, que é um campeão de bilheteria do teatro, da comédia. Ele está há mais de 30 anos em cartaz, e é uma história de vodevil, é uma história de traição, uma história de quiprocós, na verdade. Quando eu bebo, eu vou vontade de chorar! 2007, é O Homem que Desafiou o Diabo. Aí tem um pulo, que aí já é uma obra com o Barreto, Luiz Carlos Barreto, baseada num livro chamado As Pelejas de Ujuara. Eu escrevi o roteiro também, a adaptação, e esse filme é talvez o filme mais... Esse Bonitinho e Mais Ordinária talvez sejam os dois filmes mais próximos a uma certa autoralidade, né? Eu escrevi o roteiro de ambos, o universo da cultura nordestina é uma coisa que eu domino, é uma coisa que eu adoro, me sinto muito bem, eu sou nordestino, na verdade, e o filme resultou de maneira muito interessante. É uma comédia picante, com muitas referências da cultura ibérica, da cultura brasileira e nordestina. Conto se você me ajudar a levar essa mala até a pensão. Ah,
nada, dona Conceição. Vixe, que diabo de mala pesada é essa? Leve essa, tome. Isso é tecido para vender pro povo. Onde é que fica o armazém do turco? Do seu Saíde, né? Logo ali. Vixe, que bicha bonita da Guta Serena. Um dia ainda vou ter uma dessa. Bora. Seu Saíde! Pronto! Fala, estabelecimento comercial. Não, Saíde, não. Meu nome é Saíde. Casca da ferida, filha puta, você, filha da égua, você. Diz que do telefone faz brincadeira, fala porcaria esse porco, aí eu pegar ele onde eu mato. Desculpe, mas. Que deseja, senhor? Boa tarde, seu Saíde. Meu nome é José Araújo, eu sou representante comercial. Queria mostrar para o senhor uns tecidos especiais. Não, seu Araújo não adianta. Não mostra, não está interessado agora, porque ninguém faz compra aqui no estabelecimento. É que esse povo agora resolveu andar tudo pelado, ninguém faz roupa mais que... Aí não mostra isso. Tem uma coisinha mais simples. Não quero. Eu não adianta, eu não... Vou lhe mostrar uma coisa especial que vende mais do que farinha. Não, eu não faço. O senhor não vai perder essa oportunidade. Não perde tempo, seu Araújo, porque Pensa sabe... num vestido de noiva. É mesmo. Coisa mais linda. Beleza mesmo. Vestido noivo. E quanto este custa? Não se preocupe com o preço, não. Vou lhe dar um prazo maior do que o sertão. Olha... Moleque me deu sorte. Eu quero agradecer a tua presença aqui. Foi um papo muito agradável aqui em termos de interatividade, de conhecimento, de intercâmbio. E gostaria de fazer a penúltima e a última pergunta que eu faço sempre. A penúltima é, por exemplo, se eu deixei de fazer uma pergunta durante a entrevista e deixei de fazê-la, né? Se teve alguma pergunta que eu poderia ter feito, não fiz, sempre pergunto isso. Tem alguma pergunta que você acha que ficou faltando? Que você gostaria que eu tivesse feito? Não. Acho que o papo fluiu. Conversamos sobre várias coisas. Deu chance de falar das coisas que eu fiz, das coisas que eu gosto, das coisas que eu penso. Acho que fluiu super bem. Beleza. E a última pergunta é: você teria aqui inverte, você tem uma pergunta a fazer ao entrevistador? O entrevistado gostaria de fazer uma pergunta ao entrevistador? O que te levou a entrar nesse campo do cinema? Não, bom, respondendo em sintéticas palavras, né? Eu acho que a gente é movido por aquilo que a gente absorve na infância. Eu sempre repito, eu era uma pessoa que tinha problemas, e ainda tenho, de bronquite asmática, essas coisas. Então a gente fica muito focado nos livros. No meu tempo tinha já fita VHS, né, filmes. A cultura me pegou, né? E eu acho que a sorte, porque eu podia ser influenciado por coisas banais, fúteis. E isso me levou ao teatro. Eu fui ao teatro, comecei a trabalhar como ator. Aí, depois que eu trabalhei como ator, eu resolvi trabalhar mais. Eu quero cinema, ser diretor, né? Aquela coisa. Ou fazer qualquer coisa relacionada. Aí fui para o lado do jornalismo, porque aí assim eu poderia ter contato com os bastidores, com o pessoal do meio. Aí comecei a migrar para o lado biografá-los, né? Todos que eu fui entrevistando nos bastidores, até eu fazer a Bíblia do Cinema, que é o projeto que eu tenho. Não só também da música, eu fiz, aí ficaria longo eu me estender aqui, mas vamos falar só de cinema, e consegui, infelizmente, entrevistar grandes nomes da história, estar perto deles, e isso me levou para esse universo, que para mim ele é muito rico, é muito salutar, e enfim, não saberia fazer outra coisa, né? Então eu espero tornar popular a partir de agora, né? Eu posso considerar que recém estou saindo do casulo, porque antes eu não acreditava muito de ir para a internet, entende? Essas coisas. E aí, para cada entrevista que eu coloco aqui, que esse é o veículo que eu tenho para me expressar no momento,
um programa de entrevistas, eu não tenho condições de fazer um filme agora, no momento, né? Com essa equipe que o Evandro tem lá dele, por exemplo, né? E outros. Então, no momento, eu estou preso, aprisionado, só posso fazer isso. E eu acho que está sendo muito bacana, eu estou falando com grandes diretores, tenho tido a sorte, a felicidade, pessoas que estão, uns até estão acreditando no que eu estou fazendo, no sentido de estão vendo, enfim, eu estou mostrando, né, e tal, siga, vai em frente e tal, e eu acho que pode resultar numa boa coisa lá na frente, né. Que bom, então, o cinema precisa disso. Olha, foi um prazer para mim, foi agradabilíssimo. Conversamos, podíamos ficar mais um tempo conversando e ótimo. Gostei da entrevista e gostei do teu projeto. Obrigado, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde.